o arquétipo do amor. O que vem a ser o arquétipo do amor, né? Bom, isso é muito mais profundo e é interessante dizer que você que não acredita nisso, que você que ainda não tem conhecimento sobre esse assunto, ou que você que acha que é tudo baboseira, porque a sua consciência não tem alcance ainda para entender esses sentimentos, né? Os arquétipos, que o amor é um dos arquétipos. Existem outros como beleza, como plenitude, como abundância, como justiça, como verdade, como inteireza e outros, né, que dominam, né, que deveriam nos acessar, porque não somos nós que acessamos os arquétipos. Os arquétipos eles são acessar, eles nos acessam. Mas como que você pode então incluir na sua vida esse arquétipo do amor? Por quê? Porque essa informação que eu vou te dar ela é uma informação muito valiosa. Talvez você ainda não tenha percebido, ou talvez esse tipo de informação ainda não tenha chegado até você, mas ela é muito valiosa. Isso eu posso afirmar. Por quê? Porque para que você entenda essa questão, você tem que fazer alguma. A gente precisa falar sobre isso, porque não tem como a pessoa entender, né, sem que você explique. Então, assim, até agora, tudo que a ciência materialista, ela diz que assim, que só existe o cérebro, né? Que não há nada além do cérebro. Só que na física quântica a gente já prova, né? Porque a física quântica ela não é uma dualidade com a ciência materialista. Não é dual. Ela é um complemento, né? Um complemento que você faz da ciência materialista, porque ela é limitada. Então, a física quântica ela complementa as informações dadas pela ciência materialista. Ela não coloca fora as informações da ciência materialista, mas ela complementa. Ela vai mais a fundo, ela começa a explicar coisas, né, que a física materialista simplesmente não consegue explicar. E uma das coisas que a física quântica explica é que o Amit Goswami ele é um cientista físico quântico, ativista quântico, PhD em emoções humanas, e ele fala o seguinte através dos seus experimentos, né? Da sua teoria e experimento. Então, ele fala o seguinte, que nós, quando nós sentimos, né? Porque o nosso cérebro produz os pensamentos. Então, nós pensamos, ok? Só que quando nós sentimos, não é no nosso cérebro. Nós sentimos nos nossos órgãos. Então, qual é a origem dos sentimentos? É nos órgãos. E isso parece assim, se você ligar uma coisa a outra, você vai entender por que tem pessoas que são saudáveis e por que tem pessoas que adoecem, né? Com mais facilidade. E isso está muito ligado às emoções, que são pensamentos e sentimentos. Então, como nós pensamos no cérebro e sentimos nos órgãos, por exemplo, vou pegar um exemplo do coração, né? O nosso coração, ele tem a função biológica de bombar o sangue, né? Ele é um órgão do nosso corpo que é responsável por bombear o sangue para o corpo todo, né? Isso nós já sabemos. Só que junto ao coração existe uma glândula timo, né? Essa glândula timo, ela é responsável pela defesa do nosso organismo, pelo nosso sistema imunológico. Então, o que acontece com essa glândula timo? Se ela detecta um corpo estranho lá no nosso organismo, ela produz células para combater, né? Células assassinas, que a gente diz, para combater esse corpo estranho. Só que aí é que entra a questão. Quando nós não amamos, tá? Nós temos um amor romântico. Quando a gente fala de um sentimento mais nobre, que é do amor romântico, né? Quando você, por exemplo, você está namorando, você tem uma namorada e você se apaixona por ela, você sente amor por ela, né?
Aí você acolhe ela no teu coração. Então, essas glândulas timo, elas reconhecem essa pessoa como sendo parte sua, porque você acolheu ela no seu coração, você baixou a guarda, você parou de repelir a pessoa. Porque tem pessoas que não fazem isso, que ao ter um relacionamento, elas, o tempo todo, elas não acolhem a pessoa. Tem algumas pessoas que ficam na defensiva, que não acolhem a pessoa, né? E o que que isso gera, né? Quando você não acolhe a pessoa que você está, por exemplo, assim, acolhe no sentido assim, ó, de baixar a guarda, de daquela pessoa ser parte sua, né? Quando você não acolhe, então essa glândula timo, ela entende que essa pessoa, ela não é parte sua, então ela é um corpo estranho e ela começa a combater, 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 combater. E isso ao longo do tempo, dependendo, né, de cada pessoa, dependendo de cada organismo, de cada situação, porque não se trata de uma situação específica, se trata de situações complexas que dependem de cada pessoa. Então, pode ocorrer, né, que se torne numa doença, né? Por quê? Porque quando as células combatem, 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 são muito combativas, você está sempre na defensiva, você não se torna vulnerável ao amor, a tendência de você adoecer é muito grande. Aí você pode perguntar, tudo bem, mas e se eu tenho medo de me apaixonar, eu tenho medo de me dar mal com a pessoa, né? Que a pessoa também não me acolha como eu estou acolhendo. Então, esse é um risco que as pessoas têm muita dificuldade em correr, né? Porque você vai ter que correr o risco. Se eu dissesse assim, sabendo do que eu sei hoje, é melhor você ficar na defensiva ou é melhor você acolher a pessoa? Acolher verdadeiramente, que ela seja parte sua, né? É como que você sentisse que ela é parte sua, ela não é alguém que você está na defensiva, que você fica se defendendo, né? Então, se ela é parte sua, então o conselho que eu dou, que não é um conselho, mas é uma dica de saúde, né? Que está relacionada à tua saúde, é acolha a pessoa. Acolha a pessoa, corra o risco, porque ao correr o risco, você também, ao se tornar mais vulnerável, ao baixar a guarda, essa glândula timo, ela descansa. E isso faz com que você se sinta mais leve, mais feliz, ter mais bem-estar. O teu organismo fisiológico, falando de corpo, de saúde física, também começa a estar mais saudável. Por quê? Porque você parou de combater, você baixou a guarda, né? Então, é porque essa glândula timo, ela fica junto ao coração e não é à toa, né? Porque todos os nossos órgãos têm um campo morfogenético. É como se fosse assim, um software, né? Que comanda todo aquele órgão ali. Então, não é só bombar o sangue. Não existe só o cérebro, não existe só o corpo físico, né? Nós temos 5 corpos. E eu já falei de cada corpo aí no meu canal do YouTube. De quem quiser saber mais sobre os corpos, né? Que nós temos, nós não temos só o corpo físico, a gente tem o corpo mental, que é do pensamento, o corpo vital, que é do sentimento, nós temos o corpo supramental, que ele tem mais a ver assim com o espiritual, né? E nós temos o corpo, o self quântico, que ele é o nosso intermediário com Deus, que ele que fica na nossa intuição, naquilo que vem de nós, a nossa essência, a nossa centelha divina, né? Então nós temos os 5 corpos, que nós não temos só o físico. Então quando a gente começa ter consciência que nós não somos só matéria, né? A nossa saúde, nós temos condições de fazer mais pela nossa saúde, tanto saúde emocional, quanto mental, quanto física, porque esses conhecimentos, eles fazem com que nós saibamos lidar com situações, né?
para que nós não adoeça. Por quê? Porque na nossa vida não existe outra saída, nós estamos aqui para evolução. Então, todas as dores, todos os dissabores, todas as coisas ruins que acontecem, elas não vêm à toa, né? Elas não vêm à toa na nossa vida. Mas nós saber lidar com isso que é a grande questão. Saber lidar quando você tem alguma coisa assim, ó, muito negativa na tua vida, uma perda. Pode ser uma separação, a perda de um ente querido, pode ser a perda do emprego, pode ser conflitos na família, né? Quando nós temos isso na nossa vida, saber lidar com isso é simplesmente não tem preço. Você saber, né, que você tirar a culpa, né? Você tirar a culpa dos teus ombros e você começar a se sentir responsável por tudo que você é, por tudo que você faz e tal. E aí você começa a pensar, bah, mas eu realmente cocrio a minha realidade. Eu sou responsável por tudo que tem na minha vida. Então, esses conhecimentos, eles permitem com que a gente, né, nós, pessoas ainda limitadas, né, ainda assim precisando muito expandir a nossa consciência, precisando muito saber lidar com as nossas emoções, né? Então, ao você saber que quando você para olhar alguma coisa, que a tua presença no presente, é não viver no passado nem no futuro, é estar no presente. Quando você entende que o amor, ele tem que ser incondicional, porque se você espera algo em troca, significa que não é que é condicional, né? E o amor incondicional é aquele que nós não cobramos nada. E é esse que é o amor divino. É esse que é o amor pleno, né? Quando você não cobra nada do que você está oferecendo. E quando você acolhe, principalmente no amor romântico, o teu par, né? Você começa assim a se sentir, a ter mais bem-estar. E isso produz saúde. E se você começa a ficar sempre na defensiva, significa que as tuas células assassinas, elas estão combatendo aquele corpo estranho e isso vai te trazer problemas. Então, se você é uma pessoa que tem medo de amar, o que eu te digo é o seguinte: não tenha medo de amar. Não tenha medo de se doar. Não tenha medo de baixar a guarda. Não tenha esse tipo de sentimento. Por quê? Porque se você ficar sozinho, a probabilidade de você adoecer é bem maior do que se você arriscar amar alguém, né? Arriscar confiar em alguém, arriscar. Então, arrisque, sempre seja vulnerável, né? Ao amor, porque ainda é melhor, tá? Então, eu só quis. Eu já tinha falado sobre isso em outras ocasiões aí no meu canal, mas eu acho assim que é um conteúdo que eu falo com pessoas, pessoal, e tem muitas pessoas que acham que isso não é tão importante, né? Assim, que esses conhecimentos não são tão importantes. Eu falo assim, tem algumas que dizem assim, que tem que ter muito, tem que ser uma intelectual. E é exatamente o contrário. Você não precisa ser intelectual, você não precisa ter estudo, você não precisa para você entender do que eu tô falando. Porque o que eu tô falando são há muito tempo, há muitos assim, se você vai pesquisar, por exemplo, há muitos anos atrás, já se falava muito, né? Que os místicos, os religiosos, eles falam também, né? Que é esse poder, né, que nós temos, que ele é divino, né? Então está relacionado nós chamamos na física quântica, nós chamamos de todo, né? De consciência maior. As religiões chamam de Deus, que eu também chamo de Deus, porque é um nome que todo mundo conhece e é fácil de entender.
Então as religiões elas chamam de Deus. Alguns chamam de Alá, outros chamam de energia boa. Então assim tem muitos nomes, mas na verdade nós somos consciência. Se nós entender que a consciência é a base da nossa existência, quer dizer, quanto mais consciência eu tiver, mais uma vida plena eu vou ter, mais felicidade eu vou ter, mais uma vida saudável eu vou ter, mais ambientes saudáveis eu vou ter, eu vou escolher, né? Porque também existe uma escolha, ninguém está fadado ao fracasso ou ao sofrimento, existe uma escolha. Você pode escolher. E às vezes essa escolha ela nem é tão consciente. Muitas vezes nós deixamos que o nosso inconsciente nos sabote, que são crenças, que aqui eu já entro no assunto, que as crenças elas têm a ver com o nosso ego, que ele é importante na nossa vida, mas o ego ele nos coloca em muita presepada. Quando a gente confia na nossa intuição, que vem da nossa centelha divina, que vem do nosso self quântico. O que é o self quântico? É como se fosse um intermediário entre essa consciência una, que a gente chama de Deus, né? E nós. Ele é um intermediário. Quando nós não conseguimos acessar o nosso self, tem outros que chamam de anjo da guarda, tem outros que chamam. Tem outros nomes, porque na verdade é só para entendimento, porque é uma coisa só. Então, quando a gente começa a escutar a nossa intuição, normalmente nós nos damos melhor na vida. E eu peço que vocês, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscrevam no meu canal, se faz sentido para vocês, se vocês também querem saber mais, porque isso vai te proporcionar uma vida mais feliz.